Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, sejam bem-vindos à casinha, a casa Tudo de Bom, que delícia, né? A gente tem vários cenários. A Márcia acabou de falar, ai que delícia, tô com vontade de ir para as fazendas. É tão legal um lugar em Santos, no meio, né, do urbano, da loucura, que tem um Vento verde, né? Isso refresca. Tem pesquisas que quanto mais você olha para o verde, para a natureza, você faz um trabalho também de terapêutico, vamos chamar assim, emocional, porque na hora que você se detém naquele ambiente de paz, você põe essa paz para dentro de você. O Américo Barbosa sempre fala isso, que em todos os lugares a gente deve pôr flores, né? Mesmo que sejam as artificiais, se ela for bem construída, bem perto da natural, ela te remete justamente a isso, ao belo, né? Aqui é tudo natural, na verdade a Paulinha da estrutura de paisagismo, ela fez isso para mim, tanto aqui como lá dentro na academia. A gente estava até conversando, né, mostrando a sala nova agora da Casa da Dança, aqui na casinha. A revestimenta fez todo o piso da sala, a gente teve que ampliar, tirar um muro que a gente tinha do Paulo Caveira, que era lindo, mas aumentou muito os alunos de dança de salão. Então, para ampliar a sala, a gente mudou e a revestimenta pôs o piso e a estrutura pôs o paisagismo numa parede, que o paisagismo não é só belo, até para dar soluções, né? Era uma parede que toda hora ela tinha umidade e eu não ia poder colocar revestimento nem papel de parede ou pintar toda hora. E aí fez uma parede de plantas e com uma escultura e ficou linda, assim como todo o nosso deck. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vai até contra isso, na contramão disso. Como a gente está vivendo uma loucura urbana, a gente já, em 14 anos, a gente já falou várias vezes sobre isso, e das cobranças de todos os lados, e da competição. Até que ponto essa competição ela é saudável, ou e quando ela é nociva? Porque eu sou a favor sempre, toda criança tem que fazer esporte, de alguma maneira, escolha um esporte, porque o esporte ele vai te ajudar a entender quando você perde, quando você ganha, porque a vitória também, você também tem que saber lidar com vitórias também, lidar com os fracassos, lidar com a competição, lidar com hierarquia, com disciplina, com horário, com desempenho. E eu acho muito importante. Só que quando isso se distorce e vira nocivo, quando que no seu trabalho essa competitividade não está sendo legal para os outros e também para você, dentro de um relacionamento, nas amizades, nas mulheres, como que você lida com isso, né? Porque você lida diariamente com competição, porque você tem que ganhar para o seu cliente, né? Do outro, mas precisa ter uma ética muito grande para saber o limite também, né, Cris? É uma forma diferenciada. No meu trabalho não é bem uma competição, é o desempenho, né? É o desempenho da sua atividade profissional de uma forma que você possa oferecer para o seu cliente o melhor resultado. Então a gente ali no trabalho do advogado, nós não estamos competindo com a outra parte, nós estamos assim desenvolvendo o melhor trabalho em termos de defesa do nosso cliente, né? Mas no meio a gente percebe muitos profissionais que têm essa coisa da competição exacerbada, né? De ultrapassar muitos limites, de querer realmente passar por cima do outro, destruir. A falta de ética profissional, quando você quer tirar o cliente do outro, oferece facilidades que demonstram, no meu entendimento, uma conduta ética desfavorável, né, para esse profissional que se utiliza desses artifícios para poder competir, dizer, olha, agora esse cliente é meu, né, consegui tirar o cliente do fulano. Então essas condutas antiéticas que são geradas pela competição são muito nefastas, né? Muito negativas. Vai além daquilo que está realmente sendo colocado em jogo, né? Que é ele
lutar pelo seu cliente, pela verdade naquele momento, né? Chega uma hora que extrapola isso, é mais o ego dele do que a beleza da profissão. Pessoas profissionais que a gente conhece, que produzem provas ilícitas, né, para poder beneficiar o seu cliente e poder dizer, olha, ganhei a causa, mas com base em provas muito frágeis e muito prejudiciais, né? Então, acho que essa coisa da ética está muito ligada à competição, né? Porque quando a competição é saudável, você querer ser melhor, é um estímulo para você melhorar dentro da sua vida profissional, excelente. Mas quando ela começa a fazer com que o seu jardim murche, porque você está mais de olho no jardim do outro, né? E querendo superar o outro só por essa vontade da superação e não por querer fazer o melhor para você, aí você precisa rever os seus conceitos, né? A gente vê muito isso, nós que participamos aqui do seu programa, às vezes participamos de algum programa de rádio, alguma coisa, você vê alguns colegas mais preocupados. Como é que você conseguiu? Por que você faz isso? Ao invés de se preocuparem com a sua própria vida profissional, em construir seu nome, né? Não, eles estão mais preocupados com como você conseguiu para eles poderem superar por que você está e eu não estou, né? É uma coisa tão... Aí você vê alguns movimentos de, vamos coibir alguns profissionais de participarem de algumas coisas, ao invés de terem uma preocupação da construção da sua própria da linha profissional, do seu próprio nome, né? Então é bem complicado quando você percebe que a competição, ela ultrapassa essa linha e ela quer criar prejuízos ao outro. Porque a competição com nós mesmos, com o seu desempenho, vou desempenhar melhor a próxima vez, vou desempenhar melhor a próxima vez, ela é saudável, né? Até certo ponto. Posso? Você segura. Até certo ponto. Até certo ponto. Porque nós somos seres competitivos da gênese, né? O homem da caverna tinha que competir com a caça para dar alimento para sua família, né? Nós temos herança aí genética de competição, mas isso tem a ver com sobrevivência. Então é necessário um estímulo de sobrevivência, né? De busca de crescimento, de elevação em todos os sentidos. Mas olha que interessante, a Cristiane falou uma coisa que eu quero buscar, que tempos que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que tem isso que a Cristiane apresenta, que é aquela de eu puxar o tapete do outro para eu me sentir superior, nós temos todo um discurso de empatia, de respeito ao outro, de comunhão, de gratidão, que já não tem mais nenhum sentido. Quer dizer, tem para muitas pessoas, mas não tem para muito mais gente. Então, que momento nós estamos vivendo? Né? Eu acho que nós temos que nos desapegar das modas, das necessidades externas e voltarmos para dentro da gente. O que na postura da Cristiane me incomoda? Aí eu já estou falando um pouquinho de inveja também. A competição entra em inveja, né? Exatamente. Então eu vou admirá-la e vou trabalhar em mim recursos para ser igual a ela, até me juntando a ela, trazendo-a para próxima de mim. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê a competição na destruição, na aniquilação do outro. Eu falei que nós vivemos um momento muito maluco, que falamos de gratidão, de empatia e falamos de paz, quando todos nós estamos sempre prontos para a guerra. Todos nós, ponto e vírgula, muitos de nós, eu acho que nós aqui, não por sermos diferentes ou superiores, mas acho que de tanto que falamos disso, eu tenho muito cuidado comigo, sofro muito quando me vejo jogada numa guerra, por menor que ela seja. Hoje eu sou facilitadora de justiça restaurativa e isso reforça muito mais essa ideia da busca do consenso, da paz, e é possível também em ambientes hostis, em ambientes como é que você falou, de litígio, de competitividade, porque você olha para dentro de você e vê qual é a tua necessidade real. A minha necessidade real não é ter um programa como a Renata. Mas eu gosto da Renata e admiro o trabalho dela. E de repente a Renata me traz para junto dela. Então eu tenho um pouco da Renata dentro de mim,
Você entende? É esse movimento de olhar para o outro com empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E eu acho que quando a gente fala que estamos vivendo agressividade, competição, nós temos que falar que existe uma solução gostosa, saudável do outro lado da ponta, né, da guerra. Você falou em litígio e em competição. Isso você vê muito entre os casais quando estão separando, na competição pelos filhos, né? Isso é muito feio, né? Aí vai acima de qualquer coisa, né, Cris? Porque na realidade, quando a gente se envolve num litígio, você vê marido brigando com a mulher por conta de guarda de filhos ou de divisão de patrimônio, né? Você percebe ali que o objetivo é a destruição do outro. Eu vou me sobrepor ao outro, mostrar que eu tenho mais força. Por que hoje a justiça está na contramão disso tudo, buscando essa justiça restauradora, a conciliação, né? Agora os órgãos conciliatórios estão muito fortes, a gente está migrando muito para esse caminho, para a gente tentar desconstruir essa ideia, essa cultura do litígio, da competição, que não pode ser o objetivo de uma demanda judicial, né? A demanda judicial, ela está ali para que seja feita a justiça, seja aplicada a lei de uma forma correta, né? E não para que se estimule essa guerra entre as partes e aí gera-se as atitudes que eu comentei lá na frente, antiéticas, né? São utilizadas todas as armas de uma forma negativa para você compactuar com essa competição. Então, colocando até os filhos em jogo, né? Você vê o grau que chega, a loucura das pessoas, ao ponto delas não pouparem nem os próprios filhos, né? Nós somos mães, nós sabemos o quanto a gente quer preservar nossos filhos, poupar nossos filhos de problemas, mas a intenção de competir e de destruir o outro é tão maior que os filhos deixam de ser poupados e acabam virando arma, né, na mão desses pais para poder vencer a tal da guerra, né? Renata, eu gosto de pegar sempre o gancho, né, do que a Cristiane querida fala, porque essa justiça restaurativa, ela não trabalha apenas a questão judiciária. Trabalha as escolas, trabalha as famílias, sabe? Então a gente é convocado para atuar numa empresa em que tem um mal-estar que impede o desenvolvimento da empresa para trabalhar circularmente com a comunicação não violenta. Mas falando em famílias, eu sou terapeuta familiar, eu recebo muito, a partir de advogados, a questão da palavra do direito, Cristiane, quando excluem o filho do outro pai, da alienação parental. Então você vê que a loucura chega até a um ponto, como a Cristiane fala, de usar o filho como arma. E é uma arma letal. Letal para o filho, para a criança. E os pais não conseguem enxergar isso. E é muito legal quando você faz um círculo com família, e que os pais, quando estão nessa disputa ferrenha, conseguem enxergar que o alvo que eles de verdade estão atingindo não é um nem outro. É o que a gente vê na guerra. Dois países estão em guerra e lançam um míssil que por erro cai numa creche, cai num hospital. Quantas vezes a gente vê isso? E é isso que a gente está vendo nas famílias. E é muito legal trabalhar esse aspecto familiar, sabe? Porque independente da saúde dessa família, você implanta uma nova filosofia de vida, não só para aquele conflito, mas para mudança de parâmetros de comportamento e relacionamento como um todo. E quando você trabalha uma família nuclear, pai, mãe, filhos, a gente sempre põe alguém a mais, geralmente avós, tios, primos, sei lá. Você percebe que o resto da família que não está presente naquele círculo acaba sendo atingido porque o discurso muda. E quando eu mudo o meu discurso, eu estou te atingindo de uma maneira diferente, eu estou atingindo o meu funcionário de uma maneira diferente, eu estou atingindo os meus colegas. Não é só uma propaganda de um novo trabalho, mas é uma consequência da terapia familiar, que a empresa é uma família, o grupo de amigos da mesa de bar é uma família, da mesa do restaurante.
e todos eles podem ser curados. Por que a gente está falando isso hoje no programa? Porque você quis falar de paz. Quando você fala de competição, você está falando de paz. E eu estou querendo dizer, a Cris aponta todos os núcleos de competição e de guerra, e eu estou dizendo que é possível levar paz a todos esses núcleos, até aqueles inimagináveis. Condomínio, né? Agora eu estou sendo chamada para trabalhar em condomínios. Agora tem muito condomínio fechado em Santos. Reúne os condôminos, porque tem briga por causa do cachorro que late, por causa do barulho que o outro acorda mais cedo. É uma intolerância. Então você vê que são muitos adjetivos que a gente vai colocando nesse tema que você trouxe hoje, da competição. E você fala em paz e é isso mesmo, né? A gente está falando em coisas visíveis, né? Agora, a gente está falando de coisas visíveis. Você falou dentro da sua realidade, né? No seu trabalho como advogada, vendo as partes quando passa dos limites do realmente do que estamos fazendo ali seja para uma conciliação, seja realmente para uma justiça, né? Para que se faça a justiça, quando extrapola na parte mais nociva que tem, letal, como a Márcia falou, quando entra os filhos nessa competição, né? E quando essa falta, porque falta de paz, né? Quando essa falta de paz vem tomando conta cada vez mais, essa competição, ela extrapola e você nem percebe isso, né? Você não vê que está tendo isso dentro do seu relacionamento, do seu trabalho, nas amizades. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Se você se identifica, fica aí com a gente. Estamos gravando hoje aqui na casinha, na Casa Tudo de Bom, que é o nosso grande cenário agora. Então, todos os dias que vocês quiserem, estaremos aqui, de segunda a sábado. Na verdade, domingo a gente descansa. Um lugar que quando a gente pensou em trazer a Casa Tudo de Bom para Santos, assim, montar em Santos, hoje a gente está falando de competição e está falando de paz, ao contrário disso, né? É justamente para você ajudar nessa questão da paz dentro de você, né? Como que a paz pode transformar o mundo. Isso foi um pouquinho do que a casa traz aqui para você, principalmente nas massagens que a gente tem, né? As massagens ayurvédicas, né? Com a Shirodhara. A Shirodhara que te induz realmente a uma sensação de paz. É uma massagem que dura 1h30. E essa 1h30 você fica aí se transportando para um lugar que realmente a gente deveria ter um estado diário, né? Hoje as pessoas se acostumaram com esse estresse, com o nervosismo, com a competição, não percebe com falta de tempo. É normal, é comum você ouvir, ai, não tenho tempo, ai, porque minha vida, porque... É comum e parece que dá um status. Tá? Parece que dá um status, tempo, exatamente. Né? A gente não tem... Olha só, olha o que é a Casa Tudo de Bom. Casa Tudo de Bom é o seguinte, gente, tem que surreal aqui para nos atender. E o meu é o chazinho de hibisco. Tem Erasmo, olha, eu te chamo de Erasmo, de Henrique, o Emerson de franja cortada, né? Tá lindo esse seu cabelo novo. Mais importante do que a água, do que o chá, do que tudo, é que o povo tá todo sorrindo o tempo todo, né? Por quê? Porque o ambiente que você cultiva é para trazer essa paz. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer nos nossos espaços. E aqui é isso. Energia, né? É tudo de bom, gato. Tudo de bom. Ó, restaurante surreal. E isso é assim, esse deck que a gente montou, porque é a nossa área de convívio, por essa correria, às vezes o meu horário não se encaixa, eu falo, gente, por que eu não me forço a fazer aula de yoga sempre, né? Essa consciência, a hora que você está em paz, perceber a paz é um exercício constante que a gente tem que fazer. Não que a gente fique em paz e tudo azul o dia inteiro. Tem a vida real que está aí. Mas senão, é importante falar, senão as pessoas pensam que a gente tem que viver em alfa, né? Em estado alfa. É perceber o momento em que você está em paz, sabe? Por isso que vocês não precisam nem viajar. O espaço de paz de vocês é aqui na Casa Tudo de Bom. Mas é verdade. E vocês têm, a gente pensou em cada detalhe. Tem as aulas de yoga, como eu acabei de falar, né? Como é importante trazer a meditação para a sua vida, aprender a respirar. Outro dia o Américo Barbosa deu curso aqui na casa e falou que o respirar, o nosso nariz, é como se fosse um canudinho de luz.
que não é só o oxigênio, é a luz que você coloca dentro do seu corpo. Quando você tem essa consciência, tudo muda. Então, nas nossas aulas de yoga, nos nossos cursos, fica atento no Instagram da Casa.Tudo de Bom, para vocês verem a programação. As nossas aulas de dança de salão agora são vários horários, porque teve uma procura muito grande. E é muito legal, porque não é só aprender a dançar, é se sociabilizar, Você vê, eu fui uma das pessoas que pedi mais horários e até hoje não consegui vir. Tem horário às 7, às 8, às 9, todos os dias. Você sabe que outro dia, não sei até se eu comentei isso aqui no programa, a gente sempre vive dizendo, ai, não tenho tempo, né? Ai, eu quero tanto fazer e não consigo. E outro dia, eu conversando com uma amiga advogada também, ela falou, sabe, Cris, eu nunca tinha tempo para nada, mas eu tinha tempo, a minha agenda aberta para atender os meus clientes, cumprir os meus prazos, fazer as minhas coisas profissionais. Sabe o que eu passei a fazer? Reservar um horário na minha agenda, como se fosse um horário destinado ao trabalho, para as minhas coisas pessoais. Então eu lido com, já que eu não conseguia gerar esse momento meu, né, de cuidar de mim, eu comecei a criar esse momento como se fosse um compromisso profissional. Então aquele horário, eu tenho aquele compromisso de estar fazendo algo por mim. Porque nós somos uma máquina. Se nós quebrarmos, você não trabalha. Sim. A gente não trabalha. Então tem que ver isso como um todo mesmo. Cuida da casa, não cuida dos filhos, exatamente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Então, por isso a gente pensou, nós pensamos tudo isso. Falar em cursos, dia 3 de dezembro terá o curso do Jorge, astrólogo. E é muito legal porque ele vai falar dos 4 elementos, né? Fogo, água, ar e terra. Terra, nós, né? Como isso influencia na nossa vida, como a gente saber lidar com os astros e vocês saem daqui com o seu mapa astral. Ele já vai trazer o mapa astral de cada um. Então, se você não tem tempo também para marcar com ele, que ele também não tem tempo para atender, não tem, mas demora, já vem aqui, mas assim, é dia 3 de dezembro, só que vocês têm que se inscrever antes, porque precisa na inscrição pedir a data de nascimento, o horário que nasceu, cidade, tudo certinho, porque ele já vai vir com o seu mapa astral pronto para esse dia. Então isso vai ser muito, muito legal e você vai conseguir ver o seu mapa astral de uma forma diferente também. Então, no dia 3 de dezembro, só R$150. Com esse, além de ter o curso, é um curso das 7 da noite às 10 da noite, no dia 3, e você já sai com o seu mapa. Então é uma oportunidade mesmo. Amanhã, dia 23, é aniversário do meu pai, 87 anos, Queiroguinha faz. Amanhã, parabéns, pai. A gente aprende cada vez mais com ele, sabe, assim, de ver a vitalidade, ver como ele vê a vida. A gente tá falando de idade hoje. Eu olho pro meu pai, ele ensina muito isso sem saber que ele ensina. Então, ele é uma inspiração para mim, para a família e para as pessoas que convivem comigo. Eu ouço cada vez mais falar disso. Então, muito obrigada, pai. E amanhã, além de ser o aniversário do meu pai, tem um workshop da Kátia, da Doucoque, aqueles filtros de sonhos que tem aqui na casa, os chakras que ela fez. A Kátia é uma artista incrível e ela faz um trabalho em macramê que tá assim, na Oscar Freire, tem umas lojas assim chiquérrimas que tem uma parede inteira dela de macramê. Uma pousada agora que ela fez em Juqueí, todos os quartos na cabeceira ela fez e ela vai ensinar para vocês amanhã. Então ainda tem poucas vagas, mas liga aqui. Sábado. 23. Eu sei fazer macramê, mas eu gostaria de aprimorar isso, mas não sei se dia 23. Ela é muito chique, assim, ela tem um refinamento, né, nas coisas dela. Umas guirlandas que você mostrou no seu stories, né? Umas guirlandas para o Natal, lindas, lindas, super diferentes, né? Essas guirlandas são da Leve Harmonia, da loja da Manu, que tem aqui na casa. Então, aliás, aproveite agora, vem Natal. A Manuela, quando montou essa loja, como faz parte do nosso conceito de paz da casa, é justamente para você, como o nome diz, levar harmonia para sua casa, levar paz, levar um pedacinho de amor para sua casa, para o seu trabalho. Então agora vem Natal, a gente não sabe o que dá de presente,
Vou dar umas dicas para vocês. Tem a loja Leve Harmonia, que é incrível e lógico. Todas as lojas daqui da casa, né? A Ciótica, Espaço Luz, Mais Prazer. Só que a gente tá com uns combos muito legais aqui, justamente do que a gente tá falando hoje de paz, de amor, de tranquilidade, com as nossas massagens, com vivência de yoga. Tem vários combos que você pode dar. E outro dia, uma ideia muito legal que a gente vai aplicar agora, e vocês ganham o cartãozinho de presente na caixinha, é muito bacana. Outro dia veio uma mulher, e tem muito a ver com o que a gente está falando, e ela é de São Paulo e veio fazer uma massagem aqui conosco. E a gente tem um protocolo muito legal, que você toma um chazinho antes, já para desacelerar, tem escalda-pés, independente da massagem que você escolha, seja Shirodara, seja relaxante, tudo de bom, pedras quentes, bambu terapia, você tem sempre esse protocolo. O banho de ervas. E aí ela saiu tão encantada e fez um bem danado para ela, que ela falou, vocês têm um pacote para 10 sessões? A gente tem, como todo, ó, a natureza aqui com a gente. Ele tava beijando aquela flor ali, linda. Tem horas que a Cris não gosta. Não, é um besouro, é um besouro. Besourinho. E aí ela saiu e ela falou, você tem pacote para 10 sessões? A gente falou, tem sim, é mais barato. Ela falou, só que eu não vou usar essas 10 sessões. Tem lugar que não é intransferível, né? Eu quero dar para outras pessoas. Eu falei, lógico, pode dar. A gente deu 10 voucherzinhos, que vem lindo num embalagem de presente. E ela deu para 10 funcionários dela. E aí é muito legal, porque a empresa é em São Paulo, eles vêm de São Paulo para vir aqui passar um momento com a gente. Como a gente tem o Surreal, tem as lojas, né? Tem outras coisas, eles ficam por aqui, fazem a massagem e eu achei lindo porque ela quis, se foi tão bom para ela aquele momento, dividir com ele, porque eles passam pelo mesmo estresse. Dividir com funcionários, é a reverberação da tua paz. E é disso que você falou o tempo todo. Nós temos essa capacidade de reverberar, porque a competição mais difícil de identificar é que a gente tem dentro da gente com a gente mesmo. Quando você ultrapassa esse degrau, a coisa flui. Verdade. E aí eu achei lindo isso, e eles vêm aqui com uma gratidão absurda com ela, sabe, assim, de eu quero passar, se eu passo por estresse, eu passo por falta de tempo, competição, meus funcionários também passam. Então ela quis dar para os funcionários e eu me senti honrada de ter usado a casa, e ela entendeu exatamente o que é a ideia da casa, né? Atos de generosidade, né, que hoje a gente vê tão pouco, e a generosidade ela gera consequentemente a paz, e acontece isso que a Márcia falou, ela reverbera, né? Generosidade e gentileza geram generosidade e gentileza, né? Como é bom e como a gente se sente bem quando a gente tem atitudes generosas com os outros, né? Faz o bem para o outro, mas principalmente para nós próprios, né? Tá na hora, mas eu já devo ter contado aqui no programa, e não é uma grande ação, né? Eu já devo ter contado aqui no programa que lá perto da minha casa vende um bolo muito bom. Contei isso? Gente, vou contar para vocês. Mas vende um bolo muito gostoso numa birosquinha, literalmente. E eu vou lá, eu só não vou muito mais porque o bolo é tão bom que eu quero comer inteiro. Aí um dia desses, já passou um pouquinho de tempo, fui lá, comprei o bolinho e vim andando pela rua, né? Aquela coisa da vizinhança, que você vem à vontade. Encontrei um casal, amigo, vizinhos. Ah, tá passeando, aquele papo de vizinho. Eu falei, não, menina, eu falei para ela, esse meu jeito de achar que todo mundo é filhinho, né? Lá naquele lugar tem um bolo delicioso. Eu nunca comi uma coisa tão gostosa, é muito perigoso porque você quer comer ele inteiro. E não sei o que lá. E ela foi se interessando pelo bolo, até que o marido dela, que estava junto, falou assim, que sabor que você comprou? Aí eu falei que eu tinha comprado de maçã com canela, se eu não me engano. Aí ela começou a dar risada, ela falou, quem faz esses bolos sou eu. Gente, deve ter feito muito bem para ela comercialmente, mas vocês não imaginam como eu saí de lá. Eu não percebi o bem que aquilo me fez.
o bem que aquilo me fez. Porque às vezes a gente é um pouco exagerada. E eu falei muito do bolo. E eu acho que eu dei para ela, assim, ela acho que foi inflando, e a minha intenção não era essa, era falar de uma coisa verdadeira que estava me fazendo bem. Só que a consequência dessa fala me fez muito bem. Eu me lembro que aquele dia eu passei, como você falou, meio que nas nuvens, sabe? Como se eu tivesse feito a maior ação da minha vida. E não foi. São essas coisas. Porque foi espontâneo. A gente fez um programa uma vez falando de um movimento contrário do que a gente vê por aí, que é falar bem pelas costas, né? Como é gostoso você falar bem das pessoas pelas costas, sem as pessoas saberem que você está divulgando-as positivamente, mas pelo prazer de realmente elogiar, de mostrar como é bom você negritar, né, os traços positivos de uma pessoa, né, e falar bem do outro, como faz bem pra gente, né? Imaginem isso num ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E nós estamos aqui o tempo todo falando de competição, de agressividade, de briga, de guerra. Você percebe? De inveja. E ao contrário de tudo isso, eu ia falar numa coisa tão simples, né? E não é simples, é tão grandiosa, né? Dentro de mim foi muito grande, mas foi uma coisa que até a mim espantou o que eu senti depois. Que eu queria contar para todo mundo que eu tinha feito, entre aspas, uma boa ação. Mas não foi uma boa ação, aquilo brotou, porque realmente o bolo era bom. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai falar mais disso, né? Como a gente consegue reverberar essa competição toda que pode ter no trabalho, em relacionamento, na amizade, mas como isso reverbera. Aqui a gente já deu alguns exemplos, né? Mas tem muito mais. Estamos aqui na casinha com Márcia Ticchi, psicóloga e sexóloga, Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada, a gente começou a falar de competição, como pode ser tão nociva, e a Márcia colocou muito bem como isso pode ser transmutado se tiver paz, mas paz dentro da gente também, né? Principalmente dentro da gente. E a gente começou a falar isso nas relações de trabalho, né? No meios corporativos ou determinadas profissões, mas isso no dia a dia é aflitivo e às vezes você não percebe que você está competindo com o seu amigo, com os seus filhos e no relacionamento, né, Márcia? Você sabe, Renata, que numa dessas vivências de justiça ou de comunicação não violenta, eu não me lembro qual, a gente também participa, né, no mesmo trabalho. E eu me percebo, aí a questão era assim, aonde você é violento? E a gente toma muito cuidado para não ser violento, eu não saio aí dando tiro, dando soco, gritando. E eu percebi naquele momento que a minha violência estava com aqueles que eu mais amo, com os mais próximos. Em coisas simples, em não aprovar o vestido que você comprou. Em não aprovar uma ação, um corte do cabelo da Cristiane. E não que eu saísse gritando com vocês, mas ou o olhar ou o meu sentimento era agressivo. Então, assim, a agressividade, a competição, ela passa pelo sentir e às vezes não é nem verbalizada. Por isso que é importante falar disso, para esse trabalho de autoconhecimento constante, que a gente faça, fazendo lá comidinha em casa, a dona de casa, perceber se ela está fazendo aquilo com raiva, porque ela queria estar na praia, ou porque ela está fazendo porque ela quer fazer o melhor dela. Se é porque ela queria estar na praia, ela vai tomar consciência, vai dar uma caminhada na praia e faz o arroz depois. Então, é uma maneira de você administrar todas as suas necessidades. Elaborar, né? Exatamente. É igual um tabuleiro de xadrez, pôr a peça no lugar certo. E a nossa vida é um tabuleiro. Eu gosto muito, muito mais da imagem da colcha de retalhos, sabe? Então, se eu tenho que conviver com retalho cinza, eu vou pôr o colorido num outro momento. E se eu faço esse trabalho continuamente, você vê que é muito simples, Renata. Não precisa de uma grande terapia, não precisa de um processo de autoconhecimento profundo. É perceber aonde está o teu prazer.
você criar instrumentos, né, Márcia? Você sabe que você falou isso, que em um momento você é mais agressivo, e eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, mas o que me incomoda muito no dia a dia é o trânsito, sabe? Ver os absurdos do trânsito me tira do sério, ver essas coisas. E às vezes me irritava, colocava a mão na buzina, sabe aquela coisa? E eu comecei a me incomodar com essa minha atitude. O que eu fiz? Eu passei a colocar músicas que me levavam, me transportavam para outro lugar e me tiravam daquela sintonia sem perceber. Eu falei, eu preciso mudar isso em mim. Então eu criei instrumentos para mudar essa realidade, algo que me incomodava e que me desestabilizava, né? Como é fácil, está tão próximo da gente, basta a gente ter um olhar atento para aquilo que a gente sente para buscar essas soluções, né, Márcia? A música, ela nos eleva vibracionalmente ou te desce, né? E mudar essa vibração ela é muito importante mesmo, né, para as nossas células. Agora, e quando essa competição está dentro dos relacionamentos amorosos? Que bom que você falou isso, porque é muito comum. Muito mais do que a gente imagina. Até na expressão do amor. Na expressão daquilo que se acha que é amor. Que na verdade, exatamente, você está invadindo um espaço que não te pertence, que é da individualidade, do ciúme. Ciúme pode ser poético, tem uma licença poética para o ciúme, mas o ciúme é uma guerra porque ele traduz posse, dominação e controle. Ai, é tão gostoso saber que o meu parceiro é ciumento. É gostoso até o segundo capítulo, porque daqui a pouco o ciumento, nem era para falar do ciúme, mas veio, mas vamos lá. Ele enxerga o que não existe. Porque eu tenho muitos ciúmes de você. Então eu te mando mensagens, você responde imediatamente. Um dia acabou a bateria, você está ocupada, você está imersa num trabalho muito importante, você não responde. Aquilo já acende a luz amarela, que rapidinho vai para a luz vermelha e se transforma numa guerra, numa noite que podia ter amor, ou desejo, ou sexo, ou prazer. Então, assim, nos relacionamentos tem uma questão quase que cultural, sabe, gente? É uma queda de braço constante. A guerra dos sexos existiu nos anos 60, mas ela hoje não faz mais sentido. Hoje, a união amorosa, ela se define pela cumplicidade. O que é cumplicidade? É saber que você tem uma história que pode contar comigo para participar dela ou apenas para te aplaudir. E como é difícil um parceiro aplaudir o outro. Você quer sempre o aplauso do outro, mas você não se permite aplaudir o outro. Isso é competição. Vem a mim, me aplauda. Eu tô no... Tem aquela música do Erasmo Carlos, antes de vocês nascerem, né? Porque tudo meu é antigo, né? A estrela do meu show. Todo mundo quer ser a estrela do show do outro. Mas não percebe que numa relação de dois tem que existir o espaço dos dois. Isso a gente fala tanto aqui no seu programa, né? E o espaço individual, em que cada um é estrela do seu próprio show. O respeito, né, Márcia? Quando você fala de ciúmes, o ciúmes é a maior demonstração de competição pelo poder dentro da relação, né? Você mostrar que você tem o controle daquela situação, o controle sobre o outro, isso nada mais é do que você estar competindo com o outro, né? E a falta de respeito, né, que hoje em dia a gente vê dentro dos relacionamentos. Eu quero ser melhor profissionalmente, eu quero ser melhor pai do que ela é mãe, eu quero ser melhor mãe do que ele é pai, né? Eu quero ser mais participativo, eu quero ter mais amigos, e o tempo inteiro você está vivendo essa coisa nociva dentro dos relacionamentos que vai minando mesmo os sentimentos, né? Essa falta de tolerância, de cumplicidade, de companheirismo mina a relação. Posso falar uma coisa? Porque dar exemplo pessoal eu até poderia, porque eu tenho um grande exemplo pessoal nessa área. Mas aconteceu uma coisa muito interessante comigo aqui, que eu assisti na inauguração da Casa Tudo de Bom, que foi com a Cristiane e o marido dela. E eu achei tão legal aquilo, Cristiane, que eu levei como modelo, como exemplo. Porque foi assim, Cristiane é advogada.
Só que nós estávamos numa festa, num dia de chuva, lembra, Renata? Um dia até meio tumultuado. Aí na hora que nós estávamos indo embora, eles foram me dar uma carona e acabou a festa, estava todo mundo querendo ir embora porque estava chovendo. Entrei no carro e aconteceu um perengue aí na porta, independente da festa. A gente colocou o quê? União Imperial aqui dentro. Exatamente. E aí? Cristiane, que é advogada, além de mulher do Jorge, foi atuar. E nós dois ficamos no carro. Ele podia falar, que saco, quero ir embora. Cristiane, não, olha lá, Cristiane, eu sei como ela gosta disso. E ele foi vivendo aquele momento dela, de start, a pressa dele de ir para casa, mas de uma maneira tão amorosa. Isso é amor. Amor não é ela dizer eu olho nos olhos do outro, ele olha nos meus olhos e diz que me ama no Facebook. É ele entender que aquele momento era dela e ele ficou passivamente e depois eu e ele no carro rimos muito, conversamos bastante, foi um momento muito bom. Mas tivemos que esperar a Cristiane advogada voltar para o papel da Cristiane esposa. Você foi me defender, Cris. Sempre. De amor também, tá vendo? Eu nem soube disso. Por que aconteceu? União Imperial aqui, chamaram a polícia. E aí, tudo certo. Né? Tudo certo, tudo resolvido. Era tudo uma festinha. Foi tudo resolvido. 8 da noite, não tinha problema, né, advogado? Pois é, de jeito nenhum. É que tem pessoas que têm esse ânimo de querer, né, prejudicar a felicidade do outro, né? São pessoas tão amargas que ao invés de elas tentarem resolver essa amargura e criar condição de felicidade para si próprio, elas pensam em destruir a felicidade alheia. Tem dificuldade de lidar, né? Eu nem sabia que Cris estava aqui, estava me defendendo na hora. Vocês viram essa semana, até para ilustrar negativamente o que é essa competição, a gente vê tanta barbaridade nos jornais, tanto crime sem sentido, que a gente meio que passa batido, não é assim? Às vezes eu me vejo... acaba achando que é comum, né? Não é... Eu me vejo anestesiada. Só que essa semana teve um que apertou o meu botão. Acorda, Márcia, olha o absurdo. Foi a lentidão de um congestionamento que o carro de trás tirou uma arma e atirou num casal de namorados que estava passeando numa cidade que me chamou a atenção por isso. Há pouco tempo eu vi uma matéria sobre Sorriso, em Mato Grosso, que é uma das cidades mais felizes do Brasil. O índice de felicidade lá é muito grande. E foi na cidade de Sorriso, um casal está passeando, um casal de turista. Você não conhece a cidade, você vai... Matou a moça de 28 anos? Numa marcha mais lenta, o carro de trás não suportou a marcha lenta. Apenas tirou o revólver, atirou, pegou na cabeça da moça. Perseguiu antes. E continuou, exatamente. Mas tudo bem, o final da história foi um crime bárbaro por uma lentidão do trânsito. Aquele mexeu em mim. Por que mexeu? Porque eu tinha visto uma matéria que aquela cidade era pacífica, feliz, uma cidade em que basicamente não tem crime, mas tem um infeliz consigo mesmo que projeta. E o que me chamou a atenção, Cristiane, fazendo um link com o que nós estamos falando de casais, isso eu vi domingo, meio dormindo já na televisão. A esposa do homem, do assassino, porque ele é um assassino, ela deu um depoimento. Ela falou, não, ele não é uma pessoa ruim, mas ele é explosivo e tem um gênio forte. Você imaginou que casamento essa pessoa tem? Já pensou? Aí eu não entendi se ela falou isso para defender ou para acusar e cair fora. Porque amor é uma coisa, cumplicidade com a agressividade do outro é outra. Aí a gente vai para os casos de feminicídio, agressão doméstica. Olha quantos assuntos nós podemos derivar de um simples tema que você jogou aqui, Renata. É sempre assim, né? Mas por quê? Porque a gente está também com essa calma, e apesar de eu saber que a Cris tem um monte de coisa para fazer hoje, a Marcinha também, eu também, a gente para. Primeiro que é um compromisso nosso com vocês. E segundo, quando a gente para refletir, eu aprendo muito. Eu fico aqui, gente, vocês não sabem o privilégio que é. Eu aprendo muito com elas. E é um momento realmente que a gente acaba refletindo.
a gente começa a falar e nem se dá conta dessa reflexão, né, toda que a gente está fazendo. Na verdade, esse bate-papo do Tudo de Bom, essa proposta que a gente tem aí há mais de 14 anos, é justamente isso, nas sextas-feiras, para vocês também sentarem aí com calma, né, com paz no coração e participar dessa reflexão, não tomar como verdade o que a gente está falando, né? Apesar delas serem profissionais, né, competentes para isso, mas para refletir diante do pensamento de todas nós e partilharmos também, né? Experiências boas e ruins, porque nós temos. Cristiane se irritava no trânsito. Eu me irrito ainda com muitas coisas, mas é um trabalho contínuo. O que eu achei interessante, você fala desse nosso bate-papo, porque é tão gostoso mesmo para a gente aqui e a gente saber que as pessoas em casa também sentem isso. Outro dia eu conversando com uma telespectadora nossa que veio falar comigo na rua, ela falou que ela gosta tanto dos nossos bate-papos que ela fica em casa nos assistindo e ela fica falando como se estivesse conversando com a gente e participando da nossa conversa, sabe? Foi tão gostoso ouvir isso, saber que esse nosso bate-papo vira sala de visita da casa das pessoas, né? E é bom essa troca, né, de energia. Questão de temas por conta disso, Rê. Elas acabam me dando sempre. Fala disso, outro dia me pediram, inclusive a estou devendo esse tema. Pediram para a gente falar de compulsão. A gente já deve ter falado isso em algum momento, 14 anos, mas é bom a gente falar, porque também já percebeu como a gente está repaginando também os assuntos? Vamos falar porque dá pano para manga. Mas a compulsão não foge desse tema, porque é uma autoagressão. Eu sou compulsiva por algo que eu fico dependente. Sim. Então, é uma autoagressão. É um trabalho necessário, dependendo do nível dessa compulsão, mas se você tem esse insight de que é uma autoagressão, por que eu estou me autoagredindo? Já é a primeira pergunta para começar a pensar a compulsão. Nós vamos fazer isso. Em algum momento aqui, a gente vai falar. E é engraçado como as pessoas, como é marcante esse nosso bate-papo de sexta, porque às vezes a gente, por conta de agenda, de horário, a gente não consegue fazer, ou eu preciso colocar, tem matéria que eu preciso colocar e tal, e a gente usa a sexta-feira para isso. Aí as pessoas vêm, ai, não teve programa? Teve programa, nunca deixou de ter programa, mas aqui as pessoas esperam esse nosso, né? Ai, você vai viajar, como é que vai fazer? Então não vai ter programa? Não, tem programa, mas se elas não nos veem, acha que não teve programa. Isso é muito legal, porque elas vêm às sextas-feiras marcadas e é gostoso, porque você já muda a sexta-feira de outro jeito, o final de semana, né, que seja para essa reflexão também, né? Porque como eu comecei o programa falando, e eu já comecei o programa várias vezes nesses anos todos falando dessa loucura desse mundo todo que a gente está vivendo e a gente não percebe que o instrumento está dentro de nós, né? A paz basta um clique mesmo, basta uma decisão. Eu estava conversando com uma amiga esse final de semana. Ah, eu preciso isso, eu preciso parar de fumar, eu preciso de não sei o quê. Precisa parar de fumar? Para. Por que precisa ter um processo? Mas quem disse que é fácil? A grande questão é essa. Ah, não é fácil. Claro que nada é fácil. Você ficar quieta. Porque eu lembrei agora, ficar quieta, porque eu lembrei do silêncio. Sim. O silêncio tanto pode ser agressivo, como pode ser de paz. Exatamente. Sabe? Eu pensei no silêncio. Então, tem coisas que são muito difíceis. Ficar em silêncio é uma das coisas mais difíceis que tem. Isso foi uma outra coisa também. Ah, eu preciso parar. Ela falou, preciso parar de falar. Para. É só parar. São decisões que a gente tem que tomar e que sozinha. E isso vai mudar muito essa relação de paz que a gente tem dentro de nós, né? Então a paz é uma decisão, se você quer viver em paz ou não. Para você viver em paz, as pessoas, eu preciso ir para o mato, eu preciso disso, porque aqui... Não, a paz está dentro de você. Você pode estar no mato e vivendo o caos, né? A cidade Sorriso e viver exatamente o caos. E como uma coisa chama a outra dentro de você. Você falou isso agora há pouco. Eu só prestei atenção naquele crime, porque a gente ouve tantos. Aliás, eu não vejo mais essas notícias, porque eu tinha lido a matéria de que a cidade era uma cidade feliz. Então, você tem que sempre ter um start para perceber uma mudança necessária. Em mim, por exemplo. E aquela coisa que todo mundo fala, que se não for na dor,
vai ser que seja pelo amor. Vamos tentar fazer essa mudança sempre pelo amor. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente... ouço muitas pessoas falando que a gente precisa sofrer para aprender, passa pela dor. É muito melhor você aprender através do amor, aprender através do prazer, de momentos prazerosos, de uma palavra. Se a dor vier... elabora, vive, aprende, passa, mas busque, jogue essa informação para o seu cérebro, muda isso, aprenda pelo amor, pelo prazer, pelas coisas boas, pelos momentos lindos, por exemplos lindos como esse do Jorge, vendo atenciosamente a esposa, né, tomando um momento de festa, mas tomando uma atitude, porque na verdade a justiça está dentro da Cris, né, e por isso que ela escolheu essa profissão. Cris. Então, escolha hoje viver em paz, para sempre, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Semana que vem estaremos de volta e eu convido vocês, venha para casinha, aproveitar todas essas coisas que a gente pensou com tanto amor. Aprende aqui, a gente também aprende pelo amor e pelo prazer.